tarde, então, gente, oficialmente, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa sala, né? Nossa temática. Obrigada a todos os alunos, né? Das escolas Militana Paz e Gustavo Barroso. Sejam todos muito bem-vindos, às nossas mães que estão representando, né? Os pais dos alunos, Valdene, a professora Joseneide, os coordenadores pedagógicos, né? Também Cleomar Maciel e a Evani, sejam todos muito bem-vindos. E a você especial, doutor Leonardo Pinheiro, né? Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, né? De estar hoje aqui participando dessa aula temática de grande relevância, né? Agradecer demais de todo o coração e dizer também que nós temos acompanhado, né? Alguns projetos, algumas ações, né? De sua autoria destinados à pandemia, né? Então, assim, sejam muito bem-vindos. Vocês que seja uma aula bem produtiva, nós já temos 85 alunos, né, entre pais participando desse momento, certo? Eu passo agora a palavra, meu nome é Tacília, né, estou aqui à frente desse trabalho, dessa aula, certo? E eu quero agradecer, doutor Leonardo, né, mais uma vez por sua participação, e tenho visto, acompanhado alguns projetos, algumas ações, como as doações de máscaras, que eu vou enumerar aqui, né? Algumas doações de máscaras, de cestas básicas, né? O repasse de informações virtuais aos familiares que estão internados. Também queremos a proatividade junto ao governo do estado do Ceará, né? Sobre a isenção na conta de luz e água para as famílias de baixa renda. Né, então, muito obrigada, né? Nós, enquanto jaguaribanos, Nova Floresta e Feiticeira, agradecemos por seu empenho desde já, né? O seu comprometimento com todo o cearense, tá bom? Tranquilo. Tacília, os alunos são do segundo ano? Os alunos são do segundo ano? Oi. São todos de ensino médio. Primeiro de alunos de ensino médio, de primeiro, segundo e terceiro. Está todo mundo juntos aqui na sala, certo? Ótimo. Então, assim, gente, a dinâmica vai funcionar mais... Oi? São juntos, Feiticeira e Nova Floresta, é mais Nova Floresta? É mais Feiticeiro, mais a Escola Militana Paz, a concentração de lá, certo? Mas os alunos nós também? Aqui apenas uma, que eu estou participando, que eu sou professora. São ritos. Ótimo. Certo? Pessoal, então agora eu vou passar a palavra para o nosso coordenador, né, que está representando as nossas duas escolas, o nosso coordenador Cleomar, e em seguida a gente passa a palavra para o doutor Leonardo para iniciar esse momento, ok? Boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer desde já a presença do Dr. Leonardo, agradecer à professora Tacília pela iniciativa, né? E também agradecer aos alunos que estão participando desse momento, aos pais também, né? Que estão participando. Muito obrigado a vocês, certo? Por estarem nesse momento aqui junto com a gente. Eu queria pedir que vocês só ouvissem, certo? Deixassem os microfones desligados, ficassem com os microfones desligados, e quem quiser fazer alguma pergunta, se inscreve no chat, tá certo? E aí a gente libera para vocês fazerem a pergunta, tá bom? Então, doutor Leonardo, obrigado pela sua presença, e agora a palavra fica com o senhor. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todos, dizer que é uma alegria, prazer muito grande estar participando desse momento. Quando a Tacília me procurou e me convidou para fazer essa participação, eu de pronto já aceitei, e com muita alegria, porque nesse momento o que a gente puder fazer para trazer uma contribuição, trazer um esclarecimento, informação, isso é uma das questões muito importantes na luta contra a pandemia, né? E eu não, confesso que eu falei com Tacília pelo WhatsApp e aceitei a participação, mas não conversamos muito, né, Tacília? Como é que seria o modelo, como é que seria essa participação? Mas eu imagino que seja falar um pouco, como o médico, falar um pouco da doença, né? Das características dessa doença, uma doença
que traz um momento ímpar, sem precedentes na nossa história, praticamente na história mundial, e também falar algumas ações do governo do Estado, falar algumas ações no nosso próprio mandato, no sentido de contribuir para amenizar o sofrimento, o transtorno muito grande que as pessoas têm passado nesse momento. Eu estou sendo bem ouvido, Tarsília? Eu estou sendo bem ouvido? Então, eu queria Sim, está sim, doutor. Então, eu queria parabenizar aqui a Tarsília por essa iniciativa, muito importante. Mais uma vez, reforçar, dizer da minha alegria, principalmente por ser de Feiticeiro e Nova Floresta, que são 2 distritos que eu tenho um vínculo e uma proximidade, uma amizade muito grande. São os distritos de jaguarismo mais próximos à minha terra, Solonópolis. Praticamente todo mês eu estou aí levando meu atendimento como médico, né, um pouco com as pessoas, no momento de uma das maiores dificuldades do ser humano, que é o momento da perda da saúde, da doença, né? Parabenizar você também, Cleomar, que eu sei que você, embora a gente não se conheça tão de perto, mas eu sei também do seu empenho, da sua dedicação em fazer com que, na sua direção, essa escola possa prestar a melhor educação possível a seus alunos. Uma das coisas mais importantes, né, de todas as ações que traz maiores resultados a médio e longo prazo é a educação. Não traz a curto, obviamente, mas a médio e longo prazo não existe nenhum país que as pessoas puderam gozar de uma melhor condição de vida que não fosse pela questão da educação. Então, pessoal, vocês devem estar ouvindo muito pela imprensa, não é? A questão do topo da curva, né, do platô da curva. Muitas vezes as pessoas obviamente não têm um conhecimento do que seria mais ou menos esse platô. A questão do crescimento, eles costumam apresentar por um gráfico, uma curva. Quanto mais os casos vão aumentando, né, aqui embaixo o tempo, aqui os casos. Então, quanto mais o tempo passa, os casos vão aumentando, essa curva naturalmente vai subindo, né? E qual é a principal objetivo das políticas públicas, das ações do governo, das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, é fazer com que essa curva atinja um platô e, subsequentemente, ela desça, né? Porque enquanto está subindo os casos, você está tendo cada vez mais pessoas infectadas pela doença, né? E fica uma preocupação muito grande, saibamos que a maioria dos casos são assintomáticos ou oligossintomáticos, a pessoa não tem sintomas, né? Mas nós não estamos subindo, como é uma doença nova, onde as incertezas são muito maiores do que as certezas ou o que quer que tenha sido comprovado como os tratamentos, existe aquela incerteza dessa curva subir muito, o sistema de saúde, tanto público como privado, não conseguir absorver mais esses pacientes graves. O que absorver? Dar um tratamento adequado. Porque cerca de 70% dos casos são até assintomáticos, as pessoas não apresentam nada. Um dos fatores que contribui para a subnotificação, além dos poucos testes, né, a questão de muitos assintomáticos. Alguns também são oligossintomáticos. O que quer dizer esse oligo? Pouco, né? Poucos sintomas, como foi meu caso. Eu tive Covid-19, a esposa teve, minha sogra teve, todo mundo com muito pouco sintoma. Sintoma de uma gripe ou resfriado, né? Uma dorzinha pelo corpo, uma moleza, pode dar uma dor de cabeça, uma febre. Muitas pessoas apresentam um sintoma que nós estamos observando, médicos, que é muito frequente, que é a anosmia. O que é a anosmia? Falta de cheiro. E essa falta de cheiro, o cheiro, o olfato, é muito ligado ao paladar. Quando você diminui o olfato, você diminui o paladar também. Então, muitas pessoas reclamam que não sentem o cheiro, nem sente o gosto das comidas, do doce, do salgado. Então, essa questão está sendo muito frequente, não é? E que muitas pessoas só reclamam basicamente disso. Tem pessoas que adoecem do Covid só tem basicamente. Portanto, as autoridades, as ações, principalmente para poder chegar ao platô e poder atender aqueles casos graves. Esses casinhos de 5% de todos os doentes. Mas é uma doença nova e com a capacidade de transmissibilidade tão grande que, se você pensar menos de 5%, mais de uma quantidade muito grande de pessoas, esse menos pode ser um número muito grande, pode ser um falador. Se nós imaginarmos que a população do Ceará é 9 milhões de
habitantes, 9 milhões de cearenses. Se adoecer 1 milhão de uma vez, se não tiver as medidas de isolamento social, pode muito bem acontecer, pode adoecer 1 milhão. 5% de 1 milhão é 50 mil. Isso ia colapsar o sistema, país do mais rico que seja. Como você vê, os Estados Unidos já morreram mais de 70 mil americanos. Foi devastador na Itália, devastador na Espanha, afetou bem a Alemanha. Né? Então, a doença que ela, embora a capacidade dela complicar é relativamente baixa, de causar a mortalidade, não é? Geralmente não afeta as crianças, o que é uma coisa muito positiva, naqueles grupos chamados grupo de risco, né, uma tendência maior a complicar. Quais são os principais grupos de risco? São as pessoas idosas, né, de 65 anos, e que têm outras comorbidades. Comorbidade quer dizer outras doenças, coisa muito simples. Às vezes se fala comorbidade na imprensa, a pessoa não sabe, não entende o que é. Outra doença, é junto, né? Comorbidade, doença, outras doenças juntas, né? Então, quais são as principais comorbidades? No Brasil tem se notado que muitos que têm pressão alta descontrolada complicam. É a diabetes mellitus, são as doenças respiratórias, como asma, as pessoas que têm DPOC, que fumam, é a obesidade, né? A doença mostrou bem o caráter, a importância das pessoas darem importância a estarem com a saúde em dia, estar fisicamente bem. O obeso ele tem uma chance muito maior de complicar do que as pessoas que não são obesas. Então, as ações dessas autoridades são muito focadas no sentido para que essa curva possa chegar a esse platô, e a partir desse platô que ela começa a descer, é quando você pode começar a afrouxar as medidas de isolamento social, de forma gradual, não de uma vez, mas pode acabar com a quarentena, né? Lockdown, que é uma cultura mais restritiva. Lockdown no inglês quer dizer você bloquear, parar tudo, lockdown, né? Lockdown, porque a preocupação desses para vocês, Tarsila, que se não fossem essas medidas que são preconizadas pelos especialistas do mundo todo, os países que não fizeram essas medidas de isolamento social, distanciamento social, eles pagaram um preço muito caro. Isso é muito básico, né? Isso a imprensa e todos os meios de comunicação divulgam muito bem isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, que no início não deram muita importância ao isolamento social, lá foi catastrófico. A doença já matou mais de 70 mil americanos, não é? Então, nós, no estado do Ceará, Fortaleza, que começou primeiro, nós já estamos chegando nesse platô, graças a Deus. Nós temos que lembrar que as complicações, os óbitos, são mais ou menos 15 dias depois, né? A primeira pessoa pega, com uns 15 dias vai complicar. Então, estou dizendo que nós estamos chegando no platô da infecção. As consequências desse platô talvez venham uns 15 dias depois. Nós vamos passar aí, talvez, 15 dias, 20, até um mês ainda, tendo muitas complicações. Mas a infecção em si, os estudos, os especialistas têm dito, meus contatos com as pessoas do governo do estado têm dito que nós já estamos chegando nesse platô em Fortaleza. O pior é que nós começamos primeiro, né? O pior que eu digo assim, nós começamos primeiro, então nós vamos atingir o platô mais rápido e vamos poder sair do isolamento social mais rápido. Mas na Rio a doença está ainda de uma forma mais atrasada, vamos dizer assim, em relação à capital. Então, esse platô provavelmente vai ser atingido mais tardiamente no interior do estado. Embora a gente veja que tem uns casos de Jaguaribe, Morado Novo é epicentro, lá tem 400 casos confirmados, Xerambim, Xadá, mas ainda tem de aumentar um pouco, infelizmente, para poder melhorar, porque essa tendência é em todo o Brasil. Primeiro tem afetado as capitais, e daí, então, um pouquinho tem dirigido, né, tem passado a afetar mais os municípios do interior. Portanto, Tarsila, nós temos uma doença nova, que é o coronavírus, né? Como eu já coloquei, que é uma pequena porcentagem complica, falei um pouco. Hudson, só um pouquinho, desculpa aí, doutor, só interromper. Hudson, por favor, desliga o microfone, meu amor, que tá com interferência. E como é que faz? Você vai lá na tela e você vai ver o seu microfonezinho, aí você clica no microfone. Pronto, obrigada. A gente está fazendo as reuniões virtuais pela Assembleia, e no começo nós, deputados, apanhamos muito também, isso é natural. A gente tem que se acostumar com a tecnologia, né?
Acho que até depois dessa pandemia a tecnologia vai ser bem mais importante, né? Vai facilitar muita coisa. Mas, como eu estava dizendo, eu falei um pouco, né, já da questão da curva, né? Falei um pouco da doença em geral. Aí vocês perguntam, e o tratamento? Falam tanto dessa cloroquina, né? Então, é uma dúvida que gera muito. Como é uma doença nova, as incertezas são muito maiores do que a certeza ou que é já devidamente comprovado. Toda droga passila passa anos sendo testada, até porque, por várias questões. Uma delas, os efeitos colaterais, para efeitos que ela faz de mal na pessoa, né? Então, tem efeitos colaterais que aparecem com anos até. Mas devido, nós estamos vivendo um período excepcional, né? Um período de exceção, né? Uma situação sem precedentes. Então, pelos indícios, pela experiência de outros países, pela experiência médica dos protocolos iniciais, já existe uma tendência a se eleger determinadas drogas, determinadas medicações para o uso na Covid. Mas aqui tudo isso é muito empírico, né? Para saber a real eficácia. Afinal de contas, não é só autolimitada. A maioria das pessoas, você usando uma medicação tal, ou usando qualquer outra que não tem efeito nenhum, que a gente chama placebo, sem efeito, vamos dizer um comprimidinho de açúcar, a maioria vai melhorar de todo jeito. Aí você, às vezes, diz que a pessoa melhorou por causa que é comprimido de açúcar, que não é verdade. Então, a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, a gente percebe pelas redes sociais em geral que houve uma politização muito grande do tema, uma questão, envolveu muita questão ideológica, partidária, política e tal. Não é uma coisa boa. Eficácia ou não de uma droga, ela deve ficar dentro de um parâmetro técnico, dos técnicos, dos cientistas, dos médicos. E, realmente, existe uma controvérsia na classe médica ainda, se existe realmente um benefício, o benefício suplanta os possíveis malefícios, existe ainda muita controvérsia na própria classe médica. O que parece que já está cada vez mais se formando um consenso, que a cloroquina e a hidroxicloroquina pode ser usada na fase inicial da doença, tá? Antes da chamada tempestade de citocina, antes do vírus entrar na célula, porque a principal função dela é impedir que a célula, principalmente na célula, obviamente, do pulmão, né? Então, o médico, dentro de um critério para determinados pacientes, em determinadas circunstâncias, o médico usa correto. Agora, essa história que bota aí em rede social, para usar para todo mundo, como salvador da pátria, isso não é legal, isso aí não é o caminho, de forma alguma. Nem um cientista sério, nem um médico sério, ele não vai muito por essa linha. Assim como a cloroquina, as drogas que são usadas de forma mais ou menos empírica, né? Que vocês devem ter a ivermectina, que eu usava como médico muito para escabiose, né, que é a sarna, se usa para piolho, se usa para alguns tipos de enteroverminose, inita, que é remédio de verme, se usa a azitromicina, que é um antibiótico, enfim, o similar da alômero, né, é a hidroxicloroquina, mas realmente você tem que usar alguma coisa, né, você tem que tratar o paciente com o que você pode dentro do arsenal terapêutico. Os pacientes mais graves internados, existem algumas drogas que você já deve ter ouvido falar, como os corticoides, tá certo? Que são anti-inflamatórios mais potentes, porque, afinal de contas, a doença tem um forte fator inflamatório. Se fala muito no noticiário tempestade de citocina ou citoquina. Isso são intermediadores da inflamação. Então, os corticoides eles têm um efeito bem promissor, né? Questão de eficácia. Nós observou também que os pacientes têm uma microcoagulação intravascular, forma pequenos coágulozinhos dentro do sangue, e isso afeta muito o pulmão. Então, você usar um anticoagulante, seus derivados, também mostrou muito promissor. Praticamente, existe um protocolo para os pacientes internados usar os corticoides, além de outros antibióticos. Portanto, Tarsila, esse é um parâmetro aqui geral da doença, né? Eu botei um pouco aqui do que está sendo mais discutido, que a gente vê mais que existe essas dúvidas em relação à doença, em relação à questão do atingir o platô e fortaleza, como eu disse. Aí você pergunta, quando é que vai voltar à normalidade? Quando é que vai acabar essa história de quarentena? O governo do estado acompanha a doença dia a dia. É uma doença que, geralmente, ela obedece mais ou menos um gráfico, mas existe muito de imprevisibilidade, né? Então, a princípio, existe uma tendência agora no começo de junho, de forma gradual, em etapas, não de uma vez, obviamente, mas voltar à normalidade, né? Por segmentos, por setores,
tá certo? Então, nós estamos bem perto de voltar, porque nós atingimos esse platô. A gente só pode voltar à normalidade quando atinge um platô. Por quê? Porque quando começa a descer, aqueles casos graves foram aparecendo, os serviços médicos públicos e privados vão poder dar conta da doença, atender aquelas pessoas que estão necessitadas. Enquanto não atinge esse platô, não dá para afrouxar as medidas de isolamento, porque senão, como eu disse, seria o caos, o esgotamento da capacidade do serviço público e privado de saúde de atender esses pacientes que mais precisam, não é? Então, Tarsila, eu queria rapidamente falar um pouco de ações políticas para depois eu passar as perguntas, a discussão que talvez seja o mais importante, tá? O governo, esse momento, obviamente que é importante que todas as esferas públicas estejam envolvidas na luta contra a pandemia, como toda a sociedade, como os empresários, mas eu queria destacar que nesse momento é um papel muito importante que eu considero do Poder Executivo, né? O Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles são muito importantes dentro desse contexto, mas é o momento de executar, é o momento de fazer, é o momento de criar leitos destinados aos pacientes que necessitam do atendimento do coronavírus, né? É o momento de políticas públicas sociais para poder amenizar as dificuldades, o sofrimento das pessoas que estão tendo que ficar dentro de casa, perdendo seu meio de sobrevivência, de subsistência. Então, o governo do Estado, no sentido propriamente da doença, ele já aumentou em mais de 50% os leitos de UTI no Estado. No começo da pandemia, já aumentou em mais de 600 UTIs no Estado do Ceará, né? Leitos, no geral, entre UTIs e leitos de enfermaria para tratar o Covid, foram aumentados, só nessa pandemia, esses meses de pandemia, foram aumentados cerca de 2.200 leitos no Estado. Em relação às políticas sociais, o governo do Estado, obviamente tem que passar pela Assembleia, mas de iniciativa no protagonismo do governo do Estado, mandou ações sociais como para as famílias mais carentes, as famílias que têm um poder aquisitivo bem mais baixo, né? Isenção de conta de água e luz, água no sentido do município onde é CAGES, tá? E o CISAR, luz geral, né? Os consumidores que consomem mais baixo, Vale Gás, estudante de escola pública também está sendo dado, acho que vocês devem ter conhecimento, guia financeira para os estudantes de escola pública possam ultrapassar esse momento de forma menos traumática, né? Então, eu queria aqui destacar, por uma questão até de justiça, que eu acompanho um pouco mais de perto, que existe uma dedicação e esforço muito grande do governo do Estado, no sentido de a população do Estado atravessar esse momento da forma menos traumática e com menos sofrimento possível, tanto no sentido de evitar contágio, como no sentido de tratar de absorver no sistema de saúde e tratar da assistência adequada, de qualidade maior possível e universalizada às pessoas que necessitam. Como deputado, assim, na questão legislativa propriamente dita, Tarsila, eu queria que, antes de falar isso, destacar que todos nós deputados, nós temos emendas para fazer voltar para a sua região para fazer várias ações, né? Você pode fazer quadra de esporte, pode fazer você pode fazer creche, enfim, você tem uma parte do recurso que é chamada das emendas de cada deputado. Mas nós, deputados, pelo menos a grande maioria, entendemos que é importante, né, o mais urgente, sem dúvida alguma, mais preocupante, trazendo mais transtorno para toda a sociedade e população, é o coronavírus. Então, nós dedicamos, eu botei 1 milhão das minhas emendas, nós destinamos a Secretaria de Saúde para usar nas maiores prioridades no combate à pandemia. Os deputados também criaram, vários deputados criaram projetos de lei, projetos de indicação, no sentido de contribuir. Eu fui aprovado um projeto de lei de minha autoria na semana passada, que já virou lei, foi sancionado pelo governador, e já faz parte do Estado de Ceará, uma lei que eu achei bem importante, porque nós sabemos que hoje em dia, principalmente nas cidades grandes, as pessoas moram cada vez mais em condomínios, né? São ambientes mais fechados, seja de casas e apartamentos, e com esse isolamento social se percebeu que aumentou muito o número de casos de violência contra a mulher, contra o adolescente, a criança, o idoso. Então, eu creio que não existia isso no ordenamento de origem. É obrigado o condomínio a, quando houver dentro desse condomínio, dentro da área desse condomínio, houver um caso de violência contra as camadas mais vulneráveis, a mulher, né, a criança,
o idoso, esses condomínios eles têm a obrigação de comunicar às autoridades policiais, às instituições policiais. Foi um projeto de lei. Outro também projeto de lei de minha autoria já está tramitando, né, mas já foi amplamente utilizado isso, já está, obviamente, se tornou já um conceito, que os profissionais de saúde terem prioridade de testes, tá? Nós sabemos que é fundamental o teste, primeiro para a pessoa saber se está ou não doente, e estando doente para a quarentena, não espalhar a doença. Mas, além disso, tem outra importância, tão o maior até, que é o seguinte, para você definir as políticas públicas de quarentena, de abrir quarentena, afrouxamento das restrições, você precisa testar muito para ter uma real noção de como é que está a difusão, o espalhamento dessa doença. Então, esses instantes. O estado do Ceará é um dos que mais testam no país, mas mesmo assim não são suficientes. Então, eu criei um projeto de lei para que os profissionais de saúde tivessem essa prioridade, teste de enfermagem, enfermeiros, né? As pessoas que trabalham na saúde. Porque se você trabalhar na saúde e atender as pessoas contaminadas, você vai ter um potencial de espalhar essa doença muito maior que de outra área. Também a questão das informações. Hoje você tem dois grandes hospitais de campanha, o Presidente Vargas foi transformado em hospital de campanha, da Vinci Fortaleza, e outros leitos de UTI que tem pacientes internados com a Covid, a família não tem acesso. Isso é protocolar e é fundamental para evitar o espalhamento da doença. Infelizmente, faz parte da condução correta do paciente com Covid, o isolamento dele. E a família, geralmente, muitas pessoas me ligavam pedindo para eu conseguir informações da família. Então, eu vi que era uma angústia muito grande. Então, eu criei um projeto de lei para que, virtualmente, uma pessoa da família tivesse uma senha, está tramitando também, é uma coisa que nós estamos em tramitação também, até que o projeto determina procedimento virtual de informações e acolhimento de pessoas internados com a Covid-19 em hospitais públicos, privados, de campanha, no estado de Ceará, enfim. Essas coisas estão no site da Assembleia. É bem simples, quem quiser se aprofundar, tá certo? Tem alguns projetos de lei que eu fui com a autoria, que eu acho que foi importante, com 30% de desconto nas escolas privadas, né? Do Nezinho, do Júlio César Filho, que eu também fui coautor desse projeto do deputado Júlio César Filho, que os deficientes teriam um horário especial para fazer suas compras nos supermercados e nas farmácias, porque em Fortaleza tem que ter uma fila grande, pessoal, e tem que ter um distanciamento entre eles. Você imagina a dificuldade de um deficiente físico ou de um idoso ficar numa fila dessa. Então, criamos esses horários especiais. Teve a deputada Augusta, o uso de máscaras em ambientes onde aglomera pessoas, como repartições públicas, farmácias, mercados, o uso de máscaras. Teve também da deputada. Eu estou dando alguns exemplos para você ver como, às vezes, a produção legislativa nesse momento cada deputado procura dar a sua contribuição. A deputada Érica Amorim, ela entrou no projeto de lei que aquelas pessoas, você sabe que quando você tem um contrato de celular, de internet e outros serviços, como TV a cabo, existe um período de 12 meses que, se você não pagar, você paga uma multa, às vezes até pesada. Você tem um contrato de 12 meses. Então, projeto de lei também, isentando da multa aquelas pessoas que provarem que perderam seu vínculo empregatício, né, seu emprego por conta da Covid-19. Também serem isentas dessas multas. Coautor também desse projeto de lei. Então, Tacília, aqui para resumir, para finalizar aqui a nossa primeira participação, nós procuramos atuar tanto como médico, como cidadão, no que não foi possível, obviamente existem muitas limitações, como legislador, não é? Procuramos apoiar muito fortemente o governo do Estado nesse momento difícil, porque realmente reconhecemos a sua dedicação, o seu empenho e esforço em fazer com que a gente passe dessa época tão traumática da melhor forma possível, menos traumática possível, ou com menos sofrimento possível, né? E queria aqui, já finalizando, mandar aqui um grande abraço. Eu soube agora que quem está assistindo aqui, nossa participação, é o Rubens Miranda Pinheiro, né? Que é meu irmão, que é seu conterrâneo aí de Nova Floresta. Mandar um grande abraço para ele e para todo o povo de Nova Floresta que está nos assistindo, né? E fico à disposição aqui para qualquer indagação, para qualquer informação. Será um prazer o que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar. Afinal de contas, uma das coisas mais importantes na luta contra essa pandemia é a informação, o esclarecimento, o entendimento
Nunca antes se viu essas redes sociais, redes de desinformação, de fakes, nunca se viu antes elas serem tão deletérias, atrapalhar tanto uma situação como essa, um esforço que está sendo feito por muitos, mas muitos, infelizmente, procurando atrapalhar, procurando prejudicar. Então, a informação de qualidade, o esclarecimento, é, sem dúvida alguma, muito importante na luta contra essa pandemia. Pois é, doutor Leonardo, muito obrigada, assim, mais uma vez a gente te agradece, né, de coração, por ter atendido humilde convite, né, e estar aqui participando, um momento muito rico esse, que vai ficar, né, gente, certo? Agora a gente vai ter outra participação, a terceira participação, que será dos alunos, certo? Dos alunos das escolas Militana Paz e Gustavo Barroso. Então, assim, a gente pede para que nesse momento eles tenham um pouquinho só de maturidade e compreensão para que não fique muito aglomerado, assim, né? A questão de perguntas, cada um entre de um por um, né? Para iniciar as perguntas, tirar as dúvidas, certo? Então, a gente vai agora com a participação dos alunos. Vamos, gente. Quem quer iniciar? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Eu estou vendo aqui que a Maria Rita Vieira Alves, ela disse que quer fazer uma pergunta. Ela está falando aqui no chat. A Mona Lisa. Pronto. Boa tarde, Pronto. Boa tarde, sou aluno do primeiro ano A do Gustavo Barroso Nova Floresta. Cabe se o Brasil tem. Maria Rita, ok, Maria Rita. O Brasil tem chance de entrar em uma crise no fim dessa pandemia? Olha, o Brasil já vinha uma dificuldade financeira muito grande, né? Quando a epidemia chegou, nós já estávamos num momento de dificuldade, nós tivemos 2 anos seguidos de queda no PIB do Brasil, sem precedentes. A gente já havia uma dificuldade econômica muito grande. E muito boa sua pergunta, Maria Rita. Provável que os especialistas estão chamando até a segunda onda. A primeira onda é a doença, e a segunda onda é a crise financeira. É uma crise financeira difícil, né? Mas eu diria a você, que ainda é um jovem, e é o nosso futuro do nosso país, é um dos países com potencialidade do mundo. Nós temos, em termos de recursos humanos, em termos de recursos naturais, nós somos um país que não existe catástrofes naturais no país, nós não temos terremotos, nós não temos tornados que tem por aí fora. É um país que tem uma potencialidade muito grande. Então, eu diria que para nós temos um país realmente rico no sentido da riqueza que seja bem distribuída, a riqueza de conhecer educação, na riqueza de bem-estar, de felicidade. Não falo só na riqueza financeira, mas que, obviamente, o dinheiro também é importante, né? Claro, que nós sejamos no futuro um país cada vez mais desenvolvido, com melhores condições de vida, né? Que as pessoas tenham melhor distribuição de renda, enfim, mais justiça social. Nós só conquistaremos isso, Rita, através de uma educação de qualidade. É educação, é a ciência, é a tecnologia, é o desenvolvimento para qualquer país. Enquanto nós ficarmos exportadores só de matéria-prima, de soja, de minério de ferro, né, das nossas riquezas naturais, nós, infelizmente, nunca alcançaremos realmente um de bem-estar social, onde todas as pessoas sejam felizes e vivam com dignidade, com boas condições de vida. Então, parabéns sua pergunta. Infelizmente, nós teremos uma segunda onda, provavelmente, que é a questão da economia, não é? Com esse distanciamento social, houve uma estagnação muito grande de todas as atividades econômicas, em dificuldade vão ter uma dificuldade ainda maior, mas nós somos um país que nós temos, como eu disse, muitas potencialidades. Se Deus quiser, com o esforço de todos vocês jovens, estudando, se capacitando, nós venceremos. Obrigada, Maria Rita, por a participação. Parabéns pela pergunta, Maria Rita. Temos aqui algumas outras alunas, né, que estão querendo fazer perguntas. Aí seria bom fazer por blocos, que aí fica melhor até para o doutor Leonardo responder, né? A Aline da Luísa. Pronto. Aproveita por inbox.
Boa tarde, doutor Leonardo. Meu nome é Camila e eu sou do primeiro A. Eu gostaria de perguntar se uma pessoa que foi infectada produzirá anticorpos contra a doença. Caso produza, esses anticorpos a protegerão contra o novo contato com a doença? Camila, sua pergunta é uma pergunta extremamente importante, tá certo? É uma das maiores dúvidas que tem hoje, não é só você, é toda a humanidade. São os especialistas, os cientistas, tá certo? Como é uma doença nova, como eu disse, as incertezas são muito maiores do que as certezas. Mas pela experiência que nós temos de outros países e pela experiência que tem especialistas no contato de vários outros tipos de vírus, né, pela do comportamento dos vírus de forma geral, da resposta imunológica de forma geral, pela experiência que já temos acumulado da doença, embora tudo muito recente, mas obviamente já tem país que já passou, na Europa praticamente já passou, nos Estados Unidos já está passando, então muita experiência está advindo do conhecimento como eles lidaram com essa doença. Então, Camila, se percebeu que a reinfecção é extremamente rara, né? Ainda existe controle sobre essa reinfecção, tá certo? E essas pessoas que se reinfectaram, os sintomas foram muito leves. Portanto, praticamente nós podemos dizer que a tendência, a probabilidade bem maior de você desenvolver os anticorpos, desenvolver uma imunidade contra a doença, tá? Então, realmente, o comportamento da doença, muita coisa, a gente só vai por os estudos, e principalmente com o tempo, mais do que dificilmente você vai contrair novamente, e se você contrair, vai ser uma forma bem leve da doença, tá? Os alunos estão sugerindo aqui perguntar por turma, então vamos lá. Primeiro ano, quem do primeiro ano tiver alguma dúvida, que aí agiliza mais para as respostas. Bom, meu nome é Caroline, do primeiro A. Eu estava vendo que eu queria saber qual a diferença entre coronavírus, Covid-19 e novo coronavírus. Bom, porque coronavírus, tem vários coronavírus. Já existiam vários conhecidos. É um vírus, quando você vê no microscópio, ele parece uma coroazinha ao redor, por isso chama corona. Corona vem de coroa, né? Existem vários tipos de coronavírus. O que está causando essa pandemia é o coronavírus, que causa a doença chamada Covid-19, tá? Então, o novo coronavírus é um dos tipos de coronavírus, tá certo? Tem vários tipos, né? Inclusive no Brasil existiu epidemia no passado de coronavírus, mas o que causou foi esse novo, né? Um novo subtipo do coronavírus, que é esse que nós estamos chamando de novo coronavírus, que causa a doença. Como é o nome da doença? Covid-19. O Covid não é, na realidade, o vírus, é a doença, tá? O vírus é o novo coronavírus. Tá legal? Muito boa pergunta. Meu nome é Amanda, eu sou do Militando Paz, e de acordo com alguns dados, a taxa de letalidade dessa doença é baixa, comparada a outras doenças. Como explicar tantos mortos no Brasil e no mundo? Amanda, isso aqui foi um pouco do que eu expliquei já quando eu comecei. A letalidade da doença, Amanda, é menos de 1%. Menos de 1% das pessoas que se infectam morrerão, não é? O problema de morrer tanta gente é simples. Como é uma doença nova e que tem uma facilidade de transmissão muito grande, quando ela chegou, se não tiver o distanciamento social, infectar muitas pessoas, você imagine só, se o estado do Ceará, como eu coloquei, nós temos no estado do Ceará mais ou menos 9 milhões de habitantes, tá? Vamos supor que 10% desses 9 milhões de habitantes sejam infectados, só 10%. É 900 mil. Né? E quanto é 1% de 900 mil? 9 mil. Por baixo, eu estou botando só 10% da população do Ceará sendo infectada, tá? E desinfectados eu estou botando, vai dar mais ou menos 900 mil, e desinfectados eu estou colocando a letalidade de 1%, dá 9 mil pessoas, para você ver como é muita gente, não é? É um percentual pequeno, mas quando você pega um percentual pequeno de um número muito grande, vai dar muita gente, tá entendendo? Principalmente, infelizmente, os nossos idosos,
aquelas pessoas que têm comorbidades, como eu disse, que têm já outras doenças, várias delas, as principais mais comuns, como eu disse, é pressão alta, diabetes, doenças respiratórias como asma, a obesidade, a pessoa que fuma, né? A pessoa que está com a saúde em dia, ela tem uma chance bem... Essa doença mostrou muita importância, não sei se eu falei aqui hoje, que eu dei umas entrevistas anteriormente, eu não sei se eu falei hoje, mostrou a importância de você estar com a saúde em dia, de fazer a dieta, atividade física e procurar ter um peso controlado, né, uma dieta balanceada, tudo isso é muito importante. Evitar comer muito carboidrato, muita fritura, né? É isso. Espero ter respondido, Amanda. Oi, eu sou Marcos Antônio, aluno do primeiro ano A, e o senhor contraiu a doença, não foi? Aí eu queria saber que sintomas apareceram no senhor e como foi o seu dia a dia durante esse período. Eu segui rigorosamente o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde. Eu fiquei de quarentena. A quarentena normalmente é de 14 a 20 dias, mas a gente chama quarentena porque antigamente era 40 dias. Quarentena não quer dizer, pessoal, de forma alguma que é 40 dias, não. Depende de cada caso. Quarentena quer dizer um tempo de reclusão, de isolamento, tá? No caso da coronavírus, 14 dias tem se mostrado de bom tamanho. Eu fiquei 14 dias de quarentena. Como eu disse, eu fui daquele grupo oligossintomático. Eu tive oligo, quer dizer pouco, né? Oligo, poucos sintomas. Então, eu tive uma sensação de febre, tive moleza, dor de cabeça, tive uma corizazinha, o nariz escorrendo, mas foi coisa leve. Eu fiquei dentro dessa faixa dos oligossintomáticos, né? E eu tomei azitromicina e Tamiflu. Por que eu tomei o Tamiflu na época? Porque o Tamiflu ele não é usado especificamente para coronavírus, ele é usado para influenza, H1N1. Na época, como eu não sabia ainda que era o corona, porque eu fiz o exame, passou 3 dias, então eu tomei o Tamiflu. Mas quando você já sabe que é corona, não precisa Tamiflu, né? Azitromicina, ivermectina, cloroquina, hidrocloroquina, anita, são essas medicações mais usadas no dia a dia. Pronto, a gente sugere que os segundos anos entrem também para ter uma participação, porque senão vai ficar dando a participação dos segundos. Mona Lisa e Fábio, por favor. Boa tarde, me chamo Mona Lisa, sou aluna do segundo ano na Escola Militana Paz, e eu gostaria de saber se já foi comprovado que esse vírus morre após um determinado tempo em elevadas temperaturas. Olha, como eu disse, é uma doença nova, tá certo? E as incertezas são maiores. Mas esse vírus, tudo indica que não aguenta calor. Saiu nos meios de comunicação, o tempo de duração dele ainda é difícil, na madeira ele dura tanto tempo, no tecido ele dura tanto tempo, no aço ele dura tanto tempo, né? Existe já alguns indícios. Como é um vírus novo, não existe ainda muitas certezas. Eu ressalto e resto que eu disse, né? Muitas que estão surgindo podem, lá na frente, ser modificadas. Verem que não era bem isso. E o comportamento é diferente. Mas, provavelmente, no calor, ele não resiste. Ele não resiste. Ele tem uma labilidade, uma sensibilidade muito grande ao calor, né? Mas ele fica... É fato que ele fica em algumas superfícies. Daí é importante que sempre está a higiene nas mãos. Lavando com água e sabão, que é o ideal. Quando não possível, álcool em gel, a 70%. Mas na superfície ele vive um bom tempo. Agora, em altas temperaturas, por exemplo, se você ferver uma água, obviamente ele vai morrer ali. Não tem nenhuma dúvida. Certo. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. Em meio a esse vírus, nós vemos muitas pessoas, né, a maioria, né, obriga máscaras, mas as pessoas esquecem da questão dos olhos. Eu gostaria de saber se é possível se contaminar da mesma forma, tanto pelos olhos, nariz ou boca, ou só mais pelo nariz e pela boca. Olha, é uma excelente pergunta. Por qualquer mucosa, pelos olhos, pelo nariz ou pela boca, principalmente, tá? Mas a questão da máscara é porque o principal meio de contágio é as gotículas, quando você está falando, quando você espirra pelo nariz, quando você tosse, é o principal meio de contágio. Então, quando você usa a máscara, você está se protegendo a você também, tá? Mas ela é mais importante para proteger o próximo, as outras pessoas, para não estar com suas gotículas, com suas secreções nasais, tá certo? O olho, principalmente,
A questão da higiene da mão é justamente para você não coçar a boca, o nariz e o olho, para você não se contaminar. Agora, a máscara, você vai estar defendendo o próximo. E quando seu próximo estiver usando, ele vai estar lhe protegendo, a você e sua família. Daí a questão de usar máscara é uma questão de muito respeito. Quem não usa máscara está tendo desrespeito com o próximo. Porque, na realidade, sendo bem sincero e bem claro, a máscara é para defender mais os próximos, vai proteger mais as pessoas, para não terem contato com suas secreções, nem orais, nem nasais. Então, daí a importância de pensar na questão coletiva, social, né? Não pensar individualmente, nos outros. Daí, essa perspectiva social da doença. Obrigada, Mona Boa Lisa. tarde. Mais alguém? Maria, à vontade, Boa Maria. tarde. Eu sou do segundo ano C do Billy. Bom, eu queria saber como um portador de bronquite asmática ou crônica com a Covid-19, já que os sintomas para esse tipo de pessoa não têm diferença. Olha, é uma pergunta bem interessante. Tem certas coisas que tem certas questões que necessitam a consulta médica, não é? Agora, numa pandemia, nessa que nós estamos, pessoa que tem Mariana, né? Mariana, viu, Mariana? É uma pergunta excelente. Numa pandemia nessa que nós estamos vivendo, tá certo? Como eu disse, uma doença nova, existe ainda muita desinformação, muitas incertezas, bem mais do que está comprovado e provado, ou as certezas. Uma pessoa que tem bronquite, ou que geralmente vem por crises, né? Você não vai ficar direto, você não passa a vida toda com a crise de bronquite ou com a crise de asma. Mas uma pessoa que apresenta esses sintomas, mesmo com bronquite ou asma, o ideal é fazer logo o tratamento como se fosse Covid. Pelo risco de ser a Covid, nós estamos no meio da pandemia, e ter complicações mais graves. Porque essas pessoas estão atendendo, e é muito difundido pela imprensa, essas doenças respiratórias estão no grupo de risco. Então, vai ter uma tendência, uma probabilidade de complicar mais. Então, doenças. E teve uma crise no meio de uma pandemia dessa, eu, sem dúvida nenhuma, recomendo, às vezes tem a questão que não é ainda um protocolo ou um entendimento que já esteja bem consolidado na classe médica. Às vezes, cada médico tem sua conduta, mas eu faria desse jeito que o entendimento de toda a classe médica seria também nesse sentido, de aparecer, mesmo tendo bronquite crônica, apareceu com esses sintomas, apareceu com tosse, catarro, com febre, morrinha, né, enfim, a dinamia, que é aquela moleza. Então, o ideal é que já faça o tratamento para a Covid-19. Ok? Tá certo, obrigada. Pronto. Agora a participação dos terceiros anos do terceiro. Vitória, pronto. Por favor, pode falar. Boa tarde a todos. Eu estudo na Escola Militana Paz, Boa atualmente tarde. no segundo ano. Eu tenho duas perguntas para fazer. Eu quero perguntar se os animais de estimação podem transmitir o novo coronavírus. Olha, o animal de estimação, ele não transmite, ele não replica o vírus, mas ele funciona como superfície, tá? Igual na superfície, o vírus fica lá, você pega nele, você pode contrair. Mas não contrai assim, no sentido como o ser humano contrai, replica o vírus, multiplica no seu organismo e transmite pelas secreções, tá certo? Funciona como qualquer superfície, a superfície dele, tá legal? Uma pessoa que está com coronavírus na mão, pega nele, porventura, né? É possível que outra pessoa depois venha e pegue no animal também, no pelo dele, e contraia. Mas ele não contrai a doença, transmite na forma como o ser humano transmite, tá certo? A gente pode pegar um exemplo em objetos da mesma forma que pode um cachorro transmitir ou um objeto? Exatamente, o correto, entendeu? Por isso que você também pode banhar mais regularmente seu cachorro quando tiver contato com alguém que tenha a doença, tá entendendo? Mas ele funciona como objeto. Ele não é como ser humano que contrai a doença, o vírus se multiplica muito no organismo e a pessoa transmite pelas suas secreções. Tá certo? Do mesmo jeito que você pode pegar, uma pessoa pegou no corrimão, uma pessoa com a doença, você vem pega naquele corrimão, você contrai o vírus, uma pessoa pegou no cachorro e você vem pegou ali, você pode contrair também. Teoricamente, seria muito improvável, mas se houver um contágio, seria dessa forma. Tá? Ok, obrigada. De nada, querido, um prazer. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Meu amigo tem 27 anos, ele é hipertenso. Ele está no grupo de risco, ele tem uma pressão regularizada.
Como ele é jovem ainda e com a pressão regular, a possibilidade dele complicar é muito menor do que se ele tivesse com uma pressão, obviamente, descontrolada. Mas, mesmo sendo hipertenso, mesmo tomando medicação, você também considera grupo de risco. Embora, obviamente, que existe o grau do risco. O risco seria estar em um grupo de risco, mas o risco mínimo, né? Muito diferente de quem tem uma hipertensão descontrolada. Boa tarde. Bom, eu queria fazer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Arine, eu sou do Militando Paz e eu gostaria de perguntar acerca da cloroquina. Então, pelas entidades de saúde, entretanto, é muito citado o seu uso. Existe uma demanda, um direcionamento governamental, principalmente do Estado, mas no país como um todo, que proíbe o uso do medicamento? Ou que indica, que incite? Como é seu nome, perdão? Arine. Tá. Arine, doutor. Arine. Marinho? Arine. Arine, o nome da minha avó era Arina. A-R-I-N. Arine, excelente pergunta, tá certo? Esse é um dos maiores questionamentos que se no momento. No início, já quando eu dei aquela pequena explanação, eu já toquei um pouco nesse assunto, na questão da cloroquina, a questão da hidroxicloroquina, né? Eu coloquei que realmente, para nós profissionais da área, é preocupante, até nos causa estranhamento, por de uma politização tão grande de uma medicação, né? A questão da efetividade, do uso adequado ou não de uma medicação, ela deve ser encarada de forma técnica, científica, pela classe médica, pelos bioquímicos, farmacêuticos, etc., para essa pessoa da área. Mas, infelizmente, é um tema que foi muito politizado. Se você falar que a cloroquina não tem efeito benéfico ou coisa do tipo, você provavelmente vai ser hostilizado, né? Porque vão achar logo que você está de um lado A ou de um lado B, questão do espectro político. Então, isso é uma discussão realmente que eu não vejo o menor fundamento. Leva essa discussão para o campo ideológico, né? O que se sabe é o seguinte, Aline, você vai ver informação de todo tipo, estudo de todo jeito em rede social. Vai ver estudo que a cloroquina é o salvador da pátria, é milagroso, foi Deus que mandou a cloroquina para curar a Covid-19. Vai ver outros dizendo que a cloroquina, o prejuízo dela é bem maior do que a possível vantagem, então é prejudicial você tomar. Hoje você vê em rede social estudo para todo gosto. Agora, o que é preconizado pelas instituições sérias, o que nós temos conversado com colegas que têm acompanhado mais de perto a questão, baseado realmente na ciência, baseada em evidências, nos estudos, etc., em determinado momento, no início da doença, para determinado tipo de paciente, não todos, ela pode ser benéfica, né? Na falta de medicamentos já comprovadamente eficazes, uma doença nova, não pode ser condenado o uso da cloroquina. Mas muito longe dessa questão que estão querendo colocar para se usar em massa, está distribuindo cloroquina em toda esquina para todo mundo, achando que vai salvar todo mundo da Covid. Não é isso, não funciona assim. A cloroquina, os efeitos dela, os últimos estudos sérios, mostrando que os efeitos colaterais podem até ser um pouco mais graves do que as possíveis vantagens da medicação. Como eu disse, na dificuldade que nós temos muito grande, os profissionais da área de saúde, por não existir protocolos já testados e comprovados em usar medicações, em determinados pacientes, em determinadas circunstâncias, receitado pelo médico, pode até usar cloroquina. Mas ético, né? Cada médico tem sua conduta, respeito qualquer profissional que for usar as suas. Eu usar a azitromicina, a ivermectina, a anita, porque também não tem essa comprovação. Mas são medicamentos bem mais inócuos, que se não fizer bem, mal não vão fazer também, né? Então, de usarmos, de tratar, eu prefiro outras medicações do que a cloroquina. Embora profissionais que recomendam a cloroquina também. Nós temos um dos maiores infectologistas do estado de Ceará, que se chama Dr. Anastácio, que já foi, inclusive, secretário de saúde do estado. Ele recomenda o uso da cloroquina em determinadas fases da doença, né? Mas deixar bem claro que
deve ser receitado pelo médico em determinada fase da doença, não deve ser tomado de forma indiscriminada, como alguns preconizam. Isso é tudo coisa que acredito, a grande parte da classe médica condena esse tipo de... Eu só queria síntese, porque eu entendi, só que eu só queria saber, que eu não consegui entender na explicação, que foi muito boa, qual o direcionamento governamental? Há algum direcionamento governamental do Estado do Ceará? Olha, existem a questão que depende muito do médico. Se o médico for lá, não existe não existe essa questão de protocolo que todos os médicos devem seguir, não existe isso, né? Estão querendo fazer isso a nível, a realidade é que estão querendo fazer isso a nível federal, mas na minha humilde opinião, mais uma vez não quero entrar no aspecto político, não tenho o menor interesse, nem gosto, mas 2 ministros da saúde já caíram por essa questão. Queriam que usasse a cloroquina, usasse como manada, em massa, se usasse de forma extensiva, né, vamos dizer assim. Então, como vocês devem ter acompanhado pela imprensa, a questão dessa polêmica em relação à cloroquina, praticamente o Estado do Ceará, o governador, o governo, não tem que dizer se é obrigado a usar ou não, né? Cada médico ele tem o seu livre-arbítrio também de ver aquelas medicações que são, né, a cloroquina ela é usada para várias doenças há dezenas de anos. O uso ela foi usada inicialmente para malária, depois vem sendo usada porque ela tem um efeito de diminuir a resposta inflamatória nas doenças autoimunes. Eu estou falando uma coisa assim, mas não precisa entender isso, não. Aí é usado no lúpus eritematoso sistêmico, na artrite, né, que é a artrite reumatoide, que é uma doença que inflama as articulações, tá certo? Porque ela tem um efeito imunomodulador, né? Ela diminui a resposta imunológica inflamatória. Então, ela tem uma certa segurança nesses pacientes, e uma doença que ninguém sabe como é que ela vai se comportar no paciente que está com vírus. Isso é muito contestado pela classe médica. Então, o que eu posso lhe dizer, Aline, é que vai depender muito do profissional de saúde que você for. É uma questão polêmica, como eu lhe disse, esses últimos ministrais, parece que um dos grandes motivos, as evidências indicam que o motivo de ter saído, porque ele não quis fazer esse cloroquina de forma em massa para toda a população, né? Produzir em grande escala para distribuir para todo mundo. Ele não concordou com isso, porque realmente, na questão científica, concordou com isso, porque realmente, na questão científica, isso não tem o menor fundamento, esse tipo de ação. Ninguém sabe se no futuro pode trazer um efeito colateral em massa para todo mundo, como já tiveram outras drogas no passado. Teve uma droga chamada talidomida, que ela foi inicialmente usada para enjoo na gravidez, que ela foi um espetáculo no início. Toda mulher grávida começou a usar, que era muito boa. Começou a perceber, quando começaram a nascer os fetos, trazendo uma droga chamada altamente teratogênica, trazendo malformações fetais terríveis. As pessoas com as pernas atrofiadas pareciam um golfinho, né? Tem até um nome, eu gero muito o nome golfinho, porque justamente daquele aspecto, viram que hoje em dia a talidomida é usada, por exemplo, para pessoas que têm a hanseníase, se usa ainda talidomida, mas não se usa de forma alguma mulher em idade reprodutiva. Se for mulher tiver na idade reprodutiva, vamos dizer, de 15 a 45 anos, vamos dizer aqui, ele não usa, pela menor possibilidade de estar grávida. Foi usado no começo para mulher grávida, depois causou uma onda de malformações. Então, é uma questão científica, né? Nós estamos aqui aprofundando um pouco esse debate, sem ter necessidade de entender que, obviamente, quem está querendo colocar, mas só entender um pouco o sentido que eu quero dizer, que a droga sendo usada indiscriminada, em massa, traz um risco, talvez traga um risco maior do que o benefício. Então, e se tem questionado muito os benefícios da hidroxicloroquina, a realidade é essa, que não é nem pelos efeitos dela, não. No começo falar, potenciais efeitos colaterais, mas estão falando de ela não ter essa eficácia toda. Repito, se o médico passar determinado paciente, é importante tomar, tá, Aline? Se o médico passar, você, obviamente, que o médico ele conhece, vai saber as condições do paciente, as condições da doença para poder passar. Eu, particularmente, eu não uso cloroquina. Nunca usei para nenhum paciente que consultei. Pronto, muito bem respondido. Obrigada. Mais alguém do terceiro ano?
para participar. Boa tarde. Eu sou do segundo e quero perguntar também. Quem é? Débora? Débora Milene. Terceiro ano B, militando. Pronto, vamos aí, Débora. Primeiro, antes de tudo, eu tenho várias perguntas a fazer, mas pelo visto eu vou ter que escolher apenas uma, porque muita gente quer perguntar. Primeiro, mais que tudo, eu queria dizer que o doutor citou que não queria entrar nesse campo político e etc., quando a minha amiga perguntou em relação ao uso da cloroquina. E assim, como que o senhor não quer entrar no campo político se o senhor é deputado estadual e, assim, ficou meio que... Eu fiquei sem entender essa parte, mas tudo bem. Vamos à pergunta. Exceto a vacina, que a gente sabe que a vacina vai demorar um pouco, porque precisa... sabe que vai demorar, vai ser uma coisa bem tardia. Quais são os indicativos de uma possível volta à realidade, à normalidade, na verdade, e como seria essa normalidade? Porque a gente sabe que não vai ser como era antes, e essa normalidade principalmente voltada para as escolas, porque a minha turma, por exemplo, tem 44 alunos, então, assim, não tem como não ter aglomeração numa sala como a minha. Então, eu queria saber como será essa noite para nós, alunos. Como é seu nome? Débora. Débora, excelente pergunta, tá? Débora, quando eu falei que não queria a questão da cloroquina entrar na questão política, obviamente você coloca muito bem que eu sou político, mas existem questões que estão fora da esfera política. A questão da eficácia, do uso adequado, dos efeitos colaterais de uma droga não podem jamais serem levados para a esfera ideológica, ser politizados, né? Como eu disse anteriormente, se você falar numa rede social que a cloroquina não tem o benefício que muitos esperam, né, uma droga miraculosa, como muitos acham, que vai salvar vai, obviamente, salvar a grande maioria das pessoas, provavelmente vai ser hostilizada. Então, eu acho que a cloroquina jamais, ou qualquer outro medicamento, é uma coisa que deve ser discutida dentro do campo científico, como eu disse anteriormente, no campo, nas mais diversas especialidades, os cientistas, bioquímicos, farmacêuticos, as pessoas que cuidam, os médicos, né, que cuidam basicamente da questão, eu acho que é para ser discutida dentro da esfera, dentro do contexto científico, jamais dentro do contexto político, está entendendo? Sim, você fala a questão da vacina também. Mirla, que desapareceu aqui tua imagem, Tarsila, você apagou? Ok. Pronto. Doutor, foi tomar só uma aguinha. Tá ótimo, tá ótimo, Tarsila, fica à vontade. Em relação à questão da vacina, nós temos conhecimento que existe hoje mais de 100 equipes no mundo todo pesquisando e já algumas em estágio bem avançado, já testando essa vacina, inclusive em humanos. São vários estágios, primeiro se pesquisa em animais, depois em humanos, tem que ver a questão de efeitos colaterais. Existem 4 correntes principais de estudos, né? Existem vacinas que usam partículas do vírus, existe vacina que usa o vírus morto atenuado, vocês já devem ter alguma noção, alguma coisa em relação a isso. Então, são pares de estudos, são mais de 100 equipes, mas, infelizmente, embora de vez em quando apareça a história de uma vacina que está prestes a vir para... Mas eu acho muito difícil que nós possamos contar com a vacina esse ano. Acredito que no próximo ano, sim, né? Existe uma corrida contra o tempo, existem muitas equipes realmente, existe um investimento também muito alto em muitos países, em muitas empresas, no sentido de desenvolver uma vacina contra o coronavírus o mais rápido possível. A questão da normalidade, Débora, eu coloquei aqui muito no começo também, na minha primeira explanação, que existe a história do platô, né? É muito uma curva na imprensa, e às vezes a pessoa não entende muito o que é a questão da curva. Quando os casos vão aumentando, a curva vai subindo. Quando se estabiliza um platô, né? Todo dia mesmo um platôzinho. Quando começa a descer os casos, diminui os casos, desce, né? Então, você só pode falar em afrouxamento das medidas de isolamento, de distanciamento, e volta à normalidade, quando nós chegarmos, pelo menos, ao platô dessa curva.
porque senão, se houver esse afrouxamento antes, essa volta à normalidade antes, o número de potenciais infectados e potenciais doentes graves pode ser tão alto que colapsaria o sistema de saúde. Poderia ser realmente catastrófico. Como eu falei anteriormente, aqui repito, você pôr pessoas morrendo na calçada, ou chegar no hospital, não conseguir nem entrar na estrutura física do hospital, de tão lotado e tão caótico que está lá dentro, porque não teria como atender a todos. Né? Seria realmente uma situação terrível. Então, embora o governo do Estado, dos governadores do país, e todo mundo, a grande maioria dos gestores, dos presidentes e chefes de governo no mundo todo, eles adotaram essas medidas, e aqueles que não adotaram, muitos deles, as consequências foram muito catastróficas. Os Estados Unidos acordou tarde, demorou muito a adotar essas medidas. Lá já passa, não sei se já hoje, mas porque eu tenho 2 entrevistas anteriores, mas lá já passam de 70 mil mortes nos Estados Unidos, embora a doença já esteja finalmente, me parece que está finalmente arrefecendo. Então, Débora, me parece que nós estamos chegando ao platô, né? Obviamente que a questão da gravidade e mortes vem 20 dias, porque aquelas pessoas que desenvolvem as manifestações graves ou que vêm a óbito, que depois de mais ou menos 15 dias que se infectaram. Então, se nós estamos atingindo o platô agora, vocês são estudantes, né, do ensino médio, antigamente eu chamava secundário, mas vocês devem entender bem que nós estamos atingindo o platô agora de contágio. Então, o platô de óbito, de morte, vai ser 15 dias depois, né? Então, eu acredito sim que agora em junho já, tudo indica que de forma gradual, paulatina, será voltada à normalidade. Me parece que serão em 4 etapas, dependendo das questões, né? Levando várias questões em conta, várias questões técnicas, como, por exemplo, aquelas atividades que mais aglomeram pessoas, como é no caso das escolas, levando em conta também serviços mais essenciais, que as pessoas precisam, né, são mais importantes na vida das pessoas sociais, vão ser levados em várias questões. Mas eu acredito, viu, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, Débora, eu particularmente acredito que em agosto nós poderemos estar de volta às aulas, se Deus quiser. Vai depender muito como a doença vai se comportar, mas no ritmo que nós estamos indo, atingindo esse platô. Infelizmente, repito, infelizmente, não sei se falei hoje também já aqui, normalmente o interior está sendo um pouco mais atrasado em relação à questão da evolução da doença. Quer dizer, se aqui está atingindo o platô nesses dias, no interior talvez demore um pouco mais, e pode ser que as medidas de volta à normalidade possam demorar um pouco mais também, infelizmente. Mas aqui na região não acredito, né, que é passivo de parâmetro. Acredito que agora em agosto já seja possível essa volta. Acredito que sim. Mas como será essa? Com certeza vai haver mudanças, é o que eu penso, sim. E quais seriam essas mudanças? Porque, assim, escola é um lugar de muita aglomeração, né? Então, sem a vacina, muita gente ainda vai estar se contaminando. E como seria essa volta para que nós possamos voltar a ter aulas presenciais? Débora, como eu lhe disse, tem certas questões que dependem da evolução da doença, depende das decisões, da gestão, né? Mas eu lhe coloquei aqui um parâmetro assim mais abrangente de como seria, né? Infelizmente, como eu disse, acredito que essa volta à normalidade talvez seja um pouco mais tardia. A evolução da doença, não só em Fortaleza, mas nas grandes cidades do país, todo o Brasil, ela está bem mais avançada do que em relação ao interior. A doença está se interiorizando mais recentemente, né? É uma coisa que eu não tenho como dizer para você em relação à época dessa volta. Questão de vacina esse ano, não acredito que nós possamos, de forma realista, falar em vacina esse ano. Então, quando essa curva estiver descendo, a vida das pessoas irá voltando ao normal. Serão em 4 etapas, provavelmente em 4 etapas, foi a informação que eu tive no governo, né? Não tive ainda os detalhes, acredito que muita coisa ainda vai ser discutida. Nós ainda temos aí todo o mês de junho, mês de julho, né, para chegar em agosto, muitas coisas. Obviamente que a doença tem uma tendência, mas muitas coisas podem ocorrer, muitas variáveis têm que ser dadas, né? Mas, se Deus quiser, aqui eu não acredito que em agosto nós estejamos voltando. Espero que o mais rápido possível também no interior.
Pronto. Então, assim, doutor Leonardo, a gente vai encerrando esse momento, certo? Por aqui, eu creio que o senhor já está cansado, o senhor já está muito cansado, né? Está em fase de recuperação, enfim. Então, assim, nosso muito obrigado em nome das duas escolas. E a militante para outra? E Gustavo Barroso. Gustavo Barroso se concentra aqui em Nova e milita na Paz em Feiticeiro, certo? Então, assim, nosso muito, muito obrigado por todas essas muito importantes. Oi, quem é? Ah, Rubens, oi, tudo bem, Rubens? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tacília. Eu escutei desde o início, viu? E que bom. Um abraço, meu irmão, Léo. Valeu, Rubens. Valeu, meu querido irmão e Nova Florestense, né? E Guba, né? E filho do Guba, que é o Gustavo Barroso. Verdade, sim. Tema, Estudei 10 anos no Guba e tenho muito orgulho de ter estudado aí, no Gustavo Barroso. Um abraço, Tacília, parabéns pela direção aí, pela oportunidade de ter o médico e deputado Leonardo trazendo esses esclarecimentos dos alunos. Muito legal vocês terem tomado essa atitude, porque a juventude ela tem um papel muito grande de prospectar, de levar essas informações para os familiares, né, que às vezes têm pouca informação. Então, realmente a educação tem essa grande responsabilidade de tornar público informações que às vezes são difíceis para as comunidades mais distantes. Parabéns, um grande abraço. Muito obrigada, Rubens. Um cheiro bem grande, doutor. Então, assim, muito obrigado, muito obrigado em nome das duas escolas por a sua participação na nossa aula temática, certo? E, como eu já falei, né, agradecemos por todas as suas ações, todos os seus projetos voltados, né, a essa temática, né, do novo coronavírus. Com certeza. Aqui, o pessoal está me crucificando, os alunos. Nossa, Tacília, já encerrou, queria fazer mais perguntas, mas eu, assim, agradeço a compreensão de vocês, mas, assim,